Que tal, meu amigo? Que tal, minha querida amiga? Com que prazer, com que satisfação estamos marcando esse encontro com você, agora através desta pequena câmera, através da mídia, mas não menos importante para uma comunicação que Deus colocou em nosso coração. Tanto no encontro de hoje, como em posteriores que você terá a oportunidade de ver, nós estaremos enfocando, eu diria, facetas de nossa vida espiritual de suma importância que vão fazer grande diferença em sua vida. Portanto, fique em espírito de oração com muito interesse, ouvindo mais com o coração do que com os ouvidos. Sempre e de novo ouvimos a expressão, e você vê que estou com a Bíblia aberta, pois não existe mensagem espiritual senão baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. A afirmação que sempre de novo ouvimos é conquanto a Bíblia, a sua dificuldade de entender, de interpretar. Antes que dê resposta a esta situação de muitos, eu gostaria de me apresentar. Sou o pastor Jonas, casado com a doutora Iria, temos 3 filhos. Johnny Marcos, que mora nos Estados Unidos, já casado com uma filha de pastor. Merlin, que é a nossa princesa, eu diria, conhecida por todos como Alika. Ela também é missionária e atua junto com a Jucum, principalmente em projetos sociais, dando assistência. Faz pouco voltou do interior do Tocantins, atendendo tribos indígenas com um grupo de europeus. E o noivo dela está nesse momento viajando para a África, fazendo outro trabalho social, educativo, religioso para aquele povo, principalmente de Moçambique e de Angola, 2 países que também se fala o português. E o nosso filho último, caçula, o Jason, ele é piloto em asas de socorro. Ele está na sua reta final, tirando o brevet para voar, e também é um missionário com asas de socorro, também tem a visão de servir o povo necessitado, principalmente na janela 10.0, no norte e nordeste do Brasil. Se você ainda não ouviu falar da janela 10.0, deixe-me rapidamente dar uma pincelada. Todos já ouviram falar da janela 1040, que fica no norte da África, no sul da Europa, e que insere todos os países muçulmanos que estão quase que fechados para o Evangelho. E enquanto éramos diretor do Departamento de Língua Portuguesa da maior emissora evangélica situada em Quito, no Equador, tivemos a oportunidade de viajar muito durante esses 22 anos de ministério lá em Quito, no Equador, Ministério de Rádio, que aliás ainda hoje continua. Seguimos trabalhando em emissoras internacionais, como também a nossa programação, a nossa voz está em muitas emissoras locais, AM e FM aqui no Brasil. É um ministério que Deus colocou em nosso coração. E enquanto estávamos lá em Quito, no Equador, Deus nos colocou o desafio de atendermos principalmente o povo do norte e nordeste do Brasil. O Brasil que o brasileiro não conhece. As necessidades simplesmente são tremendas. E aí nos veio aquela visão de uma janela e criamos a janela 10.0, que abrange todo o norte e nordeste do Brasil. E graças a Deus estamos viajando, estamos atendendo. Agora, próximos dias estaremos com nossa esposa viajando também e outra vez para Altamira, no estado do Pará, para dar mais um treinamento para pastores e líderes bem no interior do estado do Pará. Então, um pequeno flash. Voltando aos nossos filhos, mesmo sendo missionários em um país indígena, como é
o Equador, se bem que o nosso enfoque foi o rádio, e a nossa audiência foi o povo brasileiro, e o povo de fala portuguesa, tanto em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, inclusive em Macau, na China. Recebemos muitas cartas de lá, pois inclusive em Macau, na China, se fala o português. São mais ou menos 200 milhões que falam o português em todo o mundo. E nós, através da mídia, através do rádio e agora também através da imagem, podemos chegar para esses países, para esses povos de fala portuguesa. Mesmo, voltando agora no início de nosso pensamento, mesmo sendo missionários, passando por dificuldades, os nossos 3 filhos servem ao Senhor e 2 deles também estão no campo missionário. A Lica, como já dissemos, com a mesma missão que nós representamos e em parceria com a Jocum, e o nosso filho menor, o Jason, com asas de socorro, sendo piloto, servindo ao povo brasileiro. E o nosso filho mais velho, Johnny Marcos, ele também está servindo ao Senhor. E eu tenho certeza que um dia ele também vai estar no campo missionário. Aliás, ele já está sustentando os que estão dentro do poço, aqueles que estão no campo missionário. Voltando agora à nossa afirmação que vem do povo em geral. A Bíblia é muito difícil de ser entendida, a razão por que não a leio. E aí já está a resposta. Claro, se você não lê a Bíblia, você não vai entendê-la. É necessário ler, é necessário estudar. É necessário estudar. Se você lê, estuda e não entende tudo, você terá professores, e aqui estamos à sua disposição para dar toda a explicação. Portanto, não use esta escusa. Você está te enganando a ti mesmo. Você lembra quando o jovem rico, essa parábola que encontramos em Lucas capítulo 16, do pobre e Lázaro? Quando ele estava lá no tormento, ele pediu para o pai Abraão: por favor, dê-me uma chance para falar para meus 5, 6 irmãos, para que eles não cheguem nesse lugar de tormento também. Qual foi a resposta de Abraão? Eles têm a lei e os profetas. Contextualizando para a nossa situação de hoje, eles têm a Bíblia, a palavra de Deus, têm os pastores, têm os professores que podem explicar. Não tem escusa. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é difícil. Nada difícil. A segunda razão por que ela não é difícil, porque aqui está o texto. Aqui está o texto. Aqui está a informação, e logo vamos ler um salmo como introdução do nosso assunto de hoje. Aqui está o texto. Aqui está a letra. Porém, quem dá vida à mensagem é o Espírito Santo de Deus. Ele atua através da palavra. Inclusive, a própria fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 10. Leia a partir do versículo 11 até o 15. A própria fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé não é uma demonstração pública, na procissão ou sei lá. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque é uma inspiração do Espírito Santo. Vamos para um dos salmos mais lindos, mais prediletos, dos 150 que encontramos na Bíblia, a palavra de Deus. Eu estarei lendo o Salmo de número 139, primeiro versículo 1 ao versículo 5, depois estarei concluindo com mais 2 versículos. Eu estarei lendo e já fazendo pequenos comentários, portanto, vamos seguir bem
aqui a sequência, o fio da meada. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esse salmo, número 139, poderíamos chamar aqui de o raio-x de Deus. Quando podemos, através de um sistema tecnológico, falando agora no aspecto clínico, ver fraturas, ver lá dentro do corpo o que está acontecendo. Esse salmo é o raio-x de Deus. Quando ele olha o nosso interior, e aqui o salmista Davi está pedindo para que Deus examinasse o seu interior, sondasse, daí vem a palavra sonda, aquele outro aparelho que o médico introduz para ver o nosso corpo lá dentro. Ou então o cateterismo, eu fui submetido a um deles há uns 2 anos atrás. É impressionante de como essa pequena câmara bem minúscula, faz com que você mesmo veja dentro de você, né, as coronárias, coração, as artérias, para ver se está tudo ok ou não. Deus, Ele faz isto, não analisando carne e osso, não analisando o aspecto material de nossa vida, mas o aspecto espiritual. Ele nos conhece, Ele nos sonda e conhece inclusive os nossos pensamentos. É um Deus maravilhoso quem devemos amar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, está em Mateus capítulo 18, o grande mandamento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas também é um Deus que precisamos respeitar, porque Ele conhece inclusive os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, na verdade, são produtos do coração e a mente da forma, da imagem, a nossa maquinação e finalmente vem a execução daquilo que havíamos pensado. Então, meu amigo, por isso a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus nos quer dar um coração novo, um coração transformado, um coração de carne, porque Ele é o gestor, o produtor de todas as nossas ações. E se Deus não está controlando o nosso coração, você sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que então é o diabo que faz isto. E aí está o grande perigo e a razão por que tantos matam, roubam, destroem e abriu a boca, falou palavrão, porque o coração está imundo, está cheio de rapina. E o sangue de Jesus precisa purificar esta vida, este coração. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste a tua mão sobre mim. Puseste sobre mim, uma outra tradução, a tua mão, a mão de Deus sobre nós. Talvez mão de cuidado, mão de proteção, mão de amor. Agora é interessante, quando abrirmos o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e o versículo 6, ele falando do povo de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, hoje nós somos a igreja do Novo Testamento, cujo cabeça é Jesus Cristo. Ele falando a este povo de Israel no Antigo Testamento, ele diz, vocês estão dentro da minha mão. Interessante, né? Nós estamos dentro da mão de Deus e a mão dele está sobre nós. Por isso, o mesmo Salmo de número 139
Mas, adiante, eu gostaria de recomendar que você lesse todo o Salmo tua casa. Mais adiante, o salmista faz então uma pergunta, mas para onde fugirei então de Deus? É impossível. Se eu vou lá nas estrelas, lá tu estás. Se vou na profundeza do mar, lá também a tua mão me encontra, porque nós estamos dentro da mão de Deus. Eu gosto muito daquele evento na vida de Elias, aquele profeta que matou 450 falsos profetas de Baal, porque estavam servindo a uma estátua e não ao Deus vivo. E de repente, numa circunstância, ele foge de uma mulher chamada Jezabel e foge para dentro de uma cova. E que surpresa deste homem de Deus! Lá dentro alguém faz uma pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui dentro? Por 2 vezes. Elias, o que você está fazendo aqui dentro? Você imagina quem fez esta pergunta? Deus. Quem então estava primeiro na cova? Deus mesmo. Que quando Elias chegou lá, Deus faz a pergunta, Deus já estava lá. Impossível fugir de Deus, porque estamos na mão dele. E a mão dele está sobre nós. Talvez alguém agora pergunta, mas e aqueles que estão afastados de Deus? Ninguém pode fugir de Deus. Afastar, negligenciar, blasfemar, negar Deus. Milhões fazem. Mas isto não significa que eles estão dentro da mão de Deus, da mão de amor de Deus, os convidando, os chamando para a salvação eterna. Caso não deem ouvido, eles persistem e estão na mão de Deus e agora para o juízo eterno. Pense nisto. Nós estamos na mão de Deus. Alguém uma vez disse, para complementar este pensamento, e eu concordo, ninguém cai mais profundo do que até dentro das mãos de Deus. Se você caiu, como dizem por aí, estou desviado, você está dentro das mãos de Deus. Ele te controla, Ele te domina, Ele te chama, Ele te convida. Mateus 11, versículo 28, que convite tremendo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite maravilhoso de Deus. Um convite maravilhoso de nosso Papai Celestial, porque Ele nos ama, Ele quer controlar a nossa vida, proteger a nossa vida, abençoar. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, não sei se você já caiu nesta realidade, são pequenos detalhes que muitas vezes não examinamos. Lá diz que Deus nos abençoa em Jesus Cristo com centenas e milhares de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Mas precisamos estar não só na mão de Deus, mas da mão de Deus, da mão dele, aceitar o convite para estar no coração de Deus. Estar no coração de Deus. Isso vai ser um assunto que logo mais vamos abordar, depois que eu concluo o versículo 23 e 24, ainda desse Salmo de número 139. Quando então o salmista Davi ora, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria que você fizesse esta oração. Sonda-me, ó Deus. Não para ser conhecido por Ele, porque Ele te conhece. Você está na mão dEle. Mas para que você seja melhor conhecido por você mesmo. A tua situação espiritual, a tua situação do coração. Por isso ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7, todo aquele capítulo trata da família de Jessé, papai de Davi. E quando Deus manda o profeta Samuel para escolher o novo rei de Israel. E o profeta chega para a casa de Jessé, lá em Belém, na Judeia, aquele mesmo Belém onde Jesus nasceu. E encontra aí 7 dos 8 filhos de Jessé. Os 7 estavam em casa. E ele imediatamente convida a Eliabe para receber a unção como novo rei de Israel. E por surpresa de todos, e por que não decepção do próprio profeta e do próprio papai, o Espírito Santo de Deus diz, não, não é esse que você vai ungir. Não é esse que eu escolhi. E aí o versículo 7. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Deus vê o nosso coração. Razão por que o salmista está orando. Conhece o meu coração. Mostra-me, através desse raio-x, através dessa sonda, dessa sondagem, neste caso, ou como já usamos aquela ferramenta clínica, o cateterismo. Faça com que eu veja o meu próprio coração, a minha situação, para tomar providências. Voltando para este episódio de Jessé e os irmãos rejeitados, eu devo lhe dizer que foi uma grande decepção para o papai, porque Deus quebrou um dos protocolos primários de uma família israelita. E este protocolo foi que todo o sucessor, em qualquer circunstância, no povo de Israel, sempre é o mais velho. E ele foi rejeitado. E Samuel pergunta, acabaram seus moços? E Jessé, o pai, disse, não, tem o menino, tem o mais moço, só que ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. E o profeta disse, então, mandem chamá-lo. E ninguém começa qualquer cerimonial, mesmo o banquete, antes que ele venha aqui. E apenas entrando na casa, o Espírito Santo de Deus diz, é este que você vai escolher, porque esse é o meu escolhido. E lemos então que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. E já no capítulo 15, ele mata o grande gigante Golias. E ele pôde afirmar, não foi eu que matei. Foi Deus que através de mim matou, fez cair este inimigo do povo de Deus. Será que Deus pode dizer já para você, foi esta que eu escolhi? Pense nisto. Permita com que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. E já quero, como dissemos no princípio, estamos falando em coisas soltas, na medida de como Deus vai dando a inspiração. Precisa voltar para Davi. Em Atos dos Apóstolos, não sei se você já reparou,
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 22, nós lemos Deus mesmo falando através do apóstolo Paulo, que Davi é o homem segundo o meu coração. Aí sim, nós temos uma certa dificuldade para entender o ponto de vista de Deus. Mas logo eu vou explicar por quê. Por que temos dificuldade? Porque Davi cometeu adultério. Você lembra com Betseba? Aquele cenário todo. E ainda queria sair pela tangente. Enganou o esposo, chamado Urias. Colocou ele na linha de frente e ele caiu na batalha. Outras palavras, Davi era cúmplice no assassinato de Urias, aquele general do exército de Israel. E Deus o chama o homem segundo o meu coração. Por quê? Eu quero dar rapidamente aqui 3 respostas que me vêm à mente agora, vem no coração. Primeiro, voltando para 1 Samuel capítulo 16, na escolha deste jovem. Todos os demais estavam em casa. Lá estava Eliabe, Abinadab, Samá, todos estavam aí. Davi estava no campo, estava servindo. Ele estava certamente com a sua harpa, louvando a Deus, pois todos esses salmos, quase todos os 150, são escritos, inspiração de Davi através do Espírito Santo. Ele estava em comunhão com Deus e ele estava trabalhando. Ele estava cuidando do rebanho de seu pai Jessé. E foi certamente neste momento que ele escreve um dos salmos mais lindos, que é o de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice, o coração transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e estarei na casa do Senhor para todos os sempre. Esta não foi apenas uma inspiração de um moleque cuidando ovelhas, de um jovem Davi. É inspiração de Deus, através de quem disse: Senhor, eu quero te servir. Então a primeira razão, porque ele era o homem segundo o coração de Deus, é porque ele vivia em comunhão com Deus. Ele vivia junto com Deus. Era uma pessoa ocupada. Enquanto os outros estavam desocupados em casa, ele estava ocupado, estava servindo. Eu já muitas vezes tenho dito uma frase que encaixa muito bem. Quem não serve, você pode completar essa frase? Quem não serve, não serve. Deus está interessado em pessoas que estão servindo, visitando doentes, consolando tristes, levantando desanimados, curando chagas de enfermos, enfim, fazendo alguma coisa. Se você está sentado de braços cruzados, esperando que outros façam alguma coisa por você, lembra que o próprio Filho de Deus diz: eu não venho para servir, para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pelos outros. E você diz que você está servindo e seguindo a Jesus? Pense nisso. Davi era um homem
segundo o coração de Deus, porque servia. Nós podemos fazer toda uma corrida pela Bíblia, também pelo Novo Testamento. Jesus nunca chamou alguém que estava desocupado. Lá estavam os dois irmãos pescando, lançando a rede no mar, e Jesus chega até eles e diz: venham, porque hoje vocês vão ser pescadores de homem. E diz o texto que eles largaram as redes, o barco, papai, empregados, empresa, tudo, simplesmente seguiram a Jesus. Estavam servindo e foram servir como mestre. Coisas melhores ainda. O ministério de servir a outros através de Jesus Cristo. Gente, é lindo demais. É gratificante demais. É gostoso demais. Lá estava Levi, também conhecido como Mateus, que mais tarde é o evangelista Mateus, segundo o Novo Testamento, na coletoria, sentado, cobrando impostos. E Jesus passa e diz: Levi, vem, segue-me. E o texto outra vez diz: e Levi deixou todas as coisas, seguiu a Jesus. Inclusive, Jesus foi em sua casa e pôde dizer: hoje entrou salvação nesta casa. Meu amigo, deixa eu lhe dizer o seguinte: se você não tem esta predisposição de servir alguém, é porque certamente a salvação ainda não entrou em tua casa. E já vou ler um texto da Bíblia que vai dizer por quê. Você conhece Efésios? A carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2. Abre comigo. Eu tenho esse versículo também aqui na cabeça, como você está vendo, eu estou citando todos eles, mas isso eu faço questão de ler. Como também os outros, em espírito leio, claro, é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, 9 e 10. Eu não sei porquê. Nós com tanta facilidade lemos o versículo 8 e o 9. E não lemos o versículo 10, que faz parte do contexto para você que é crente. Escute bem. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora presta bem atenção no versículo 10. Eu vou voltar depois em alguns detalhes aí. Preste bem atenção para o versículo 10. Porque somos feituras dele. Preste bem atenção. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Antes de nossa salvação, Deus já estava interessado em nós como ferramenta de trabalho. Nós somos salvos. É verdade, por graça. É pena que muitos ainda querem fazer alguma coisa em prol da salvação. Boas obras, penitências, liturgias e tantas outras coisas, conquanto que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que quem crer é salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém possa dizer: eu sou salvo porque eu fiz muito, viajei muito, preguei muito o Evangelho. O maior evangelista, Dr. Billy Graham, ele pregou para mais de 180 países. Milhões e bilhões ouviram a mensagem simples e poderosa do Evangelho através deste homem. No entanto, ele não foi salvo porque fez, porque creu em Jesus como seu Salvador.
E finalmente, pois somos feituras dele, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Veja, criados, feitos, como alguém aqui fez este porta-lápis, como Jesus, muito bonito, alguém fez. Nós somos feitos por Ele, naquele momento, quando Ele nos salva e perdoa os nossos pecados, para as boas obras. E é interessante, o dever também Ele fez, para as boas obras que estão preparadas para nós de antemão. Então, tudo aquilo que nós fazemos apenas é cumprimento de dever. E você lembra que Jesus fala numa ocasião, quando nós fizermos tudo o que devemos fazer, devemos dizer servo inútil, porque fizemos aquilo, apenas aquilo que deveríamos fazer. Apenas aquilo que deveríamos fazer. Meu amigo, essa é a primeira razão porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E eu quero concluir aqui, mas siga já no capítulo seguinte, porque nós vamos dar sequência às outras duas razões porque ele é o homem segundo o coração de Deus, porque é muito importante. Nós precisamos ter esse coração de Davi também. Nós precisamos ter esta convicção que estamos na mão de Deus. A mão dele está sobre nós. Somos salvos por graça mediante a fé em Jesus Cristo para as boas obras, que ele preparou para que andássemos nelas de antemão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Até o nosso próximo encontro.